Eu tenho que continuar porque o Paysandu vai jogar contra o Vila Nova na próxima segunda-feira às 21h30 na Curuzu. E no vídeo de hoje vamos fazer uma análise prévia desse confronto, trazer a provável escalação bicolor desse jogo que é bastante importante. Uma vitória pode tirar o Paysandu do Z4 para nunca mais voltar. Que seja uma rodada boa para o bicolor, que ele vença seu compromisso, saia da zona de rebaixamento e fique até a 38ª rodada da competição fora desse Z4. Vamos falar também da questão do transfer ban. Hoje o presidente bicolor Roger Aguilera falou que não é prioridade pagar. A prioridade é pagar o salário, manter o salário em dia, depois pegue-se, arruma-se o dinheiro do transfer ban para pagá-lo. Inclusive vai lançar uma campanha para pagar esse transfer ban. Eu acho que na primeira parte está totalmente correto. O Paysandu hoje tem que manter os salários em dias, porque manual do rebaixamento, uma das questões é justamente você atrasar salários. Quando atrasa salários, time na zona de rebaixamento, isso gera um problema muito grande e isso é praticamente assinar a sua queda. Então, manter os salários em dia, eu acho que realmente também é fundamental. Mas tem a questão do transfer ban, que é muito importante também. E será que essa campanha é justa? Será que é justo o torcedor bicolor pagar essa dívida, ou grande parte dessa dívida do transfer ban? Enfim, vamos falar sobre isso também no vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, divulguem, se inscrevam no canal, é muito importante, porque só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para os temas de hoje. Vamos começar justamente com o transfer ban. Na hora da prévia do jogo, eu vou trazer aqui o campinho da provável escalação bicolor, com algumas mudanças e o trio de ataque, ao meu ver, o melhor que tem à disposição do Claudinei Oliveira, um trio de ataque bastante forte que pode entrar em campo na Curuzu. Mas vamos falar primeiro da questão do transfer ban. Primeiro, você acha correto a torcida pagar o transfer ban? Foi um erro grave do clube? Olha, o dinheiro é de cada um. O Corinthians não fez? Não está fazendo a campanha dele para arrecadar lá e pagar o estádio? Ok, eu acho que o torcedor tem direito, a pessoa tem direito de gastar o dinheiro dela da maneira que for. Que eu acho, particularmente, um absurdo o torcedor ter que pagar por um erro grave da diretoria passada, eu acho. Não é justo. Porque foi cometido um erro extremamente grave da geração passada, do Maurício Ética. Não foi Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos. Quem assina o cheque, quem assina o contrato para contratar o jogador é o presidente. E não tem essa questão, contratou, podia dar certo ou podia dar errado. Não. Porque faltou uma avaliação melhor do jogador. Você contratou um jogador por cerca de R$1 milhão por 50% dos direitos econômicos dele e o jogador joga 45 minutos. Então não foi aquele jogador que estava vivendo boa temporada, que valeu o investimento, e um salário alto, tá? Especula-se na imprensa paraense, o salário dele era quase R$100 mil por mês. Então assim, muito alto, extremamente alto. E não foi aquela contratação, continuando, que estava vivendo bons momentos, então o Paysandu investiu certo, infelizmente acabou dando errado. Não! Nada justificava esse valor, nada, absolutamente nada justificava esse valor para contratar o Kevin. E deu o que deu. Esse absurdo. E hoje o Paysandu não pode contratar. É o único clube do Brasil que está sofrendo transfer ban, é o Paysandu. E o Paysandu vai ter que dar um jeito de pagar. Porque se não pagar nessa janela, em janeiro vai ter que contratar jogador. Ou vai ficar com o mesmo time. Vai ter que pagar esse transfer ban. Não tem saída, não tem escapatória. E isso, os juros, a multa pode ir aumentando. O valor pode ir ficando mais acima. Então assim, foi um erro grave da antiga direção que tinha que sim vir dar cara a tapa, falar, pedir desculpa, perdão pela contratação, porque não foi uma contratação normal. Essa contratação do Kevin não foi uma ação normal de contratação, não foi. Como eu disse aqui, não foi um jogador que estava indo muito bem, um desempenho muito alto, acabou investindo, valendo a pena o investimento e não dando certo. Não. Foi um jogador que tinha um desempenho lá em Portugal, nas divisões inferiores de Portugal, mediano também. Então, assim, nada justificava essa contratação nesse valor. Mas, como eu disse, se o torcedor quiser, e essa campanha deve ser lançada pelo Paysandu segunda-feira, antes do jogo contra o Vila Nova, o torcedor tem direito de pagar o que for. Que eu acho justo? Eu não acho justo, não.
Não acho nem um pouco justo que o torcedor já paga sócio, aí tem que comprar camisa, aí vai lá no estádio, compra bebida, comida, assina lá o Disney Plus para poder ver o Paysandu também, jogando dentro ou fora de casa, ou seja, tem as suas assinaturas, e pagar por um erro categórico da direção passada, não sei, eu não acho justo, mas não condeno quem paga. Quem quiser pagar, para mim, perfeito, o dinheiro é da pessoa e a pessoa tem um livre-arbítrio de gastar no que quiser. Vamos agora falar desse provável Paysandu, né? O Paysandu que vai entrar em campo contra o Vila Nova na próxima segunda-feira. E um jogo que importante para o Paysandu precisa da vitória, precisa vencer. O Paysandu tem que começar agora. O primeiro passo do Paysandu qual era? Era se aproximar de sair da zona de rebaixamento. Porque vocês lembram que o Paysandu estava afundado quando o Claudinei Oliveira chegou com 4 pontos, afundado na lanterna. Se vencesse esse jogo, não sairia da lanterna. O Paysandu, se vencesse 2 jogos seguidos, não sairia da zona de rebaixamento. Vocês lembram a situação do Paysandu extremamente complicada. Então, o primeiro passo é esse. Se não era sair da zona de rebaixamento, era se aproximar para sair da zona de rebaixamento. E hoje o Paysandu se aproximou. E hoje o Paysandu vem bem fora de casa, vem muito bem fora de casa. O problema do Paysandu é dentro de casa, é na Curuzu. Não pode empatar com o Vila Nova. Não adianta nada você golear o Curitiba fora de casa, você arrancar um empate bom, ótimo com o Atlético Paranaense fora de casa. Até o próprio empate com o Amazonas lá em Manaus, que é concorrente direto. Não adianta nada disso se você chegar dentro de casa e você empatar seu jogo. Então, assim, dentro de casa, o Paysandu tem que vencer. E esse jogo contra o Vila Nova tem que vencer. Vou trazer aqui a provável escalação do Paysandu, com algumas mudanças e uma observação para esse trio ofensivo. Mas vamos lá, vamos trazer aqui o campinho primeiro. Aqui está o Paysandu, a notícia do Transferban. Vamos passar aqui para o campinho. Pronto. Esse é o provável Paysandu para jogar contra o Vila Nova. Gabriel no gol. Na linha defensiva, 3 jogadores praticamente certos nessa provável escalação. O Heverson na esquerda, Nobídio na zaga, junto com o Thalisson. Não deve ter mudanças. A única questão do sistema defensivo é a lateral direita. Pode ou Brian, ou Edilson e até mesmo o Luan. Só que eu não entrei o Luan, eu nem coloquei o Luan aí. Mas ainda porque o Luan é um jogador, é o zagueiro. Ele pode fazer essa ala direita, como fez no último jogo lá em Curitiba, mas defendendo, não atacando. Não tem qualidade para isso, não é um lateral. Então você pode colocar o Brian e o Edilson. Eu ia de Edilson, tá? O Edilson, tanto um quanto o outro, tem certos problemas defensivos. Só que o Edilson ele consegue contribuir mais ofensivamente. Eu acho o Edilson mais jogador ofensivamente. Ainda mais você jogando dentro de casa, tendo um Diogo Oliveira lá no ataque. Ou seja, é um time que pode explorar os cruzamentos, porque tem um centroavante grande, literalmente grande, que vive um bom momento e grande também de tamanho dentro da área. Então eu ia com o Edilson na lateral direito, mas ainda há essa dúvida. No meio campo, Vilela, Ronaldo Henrique. Anderson Leite não joga entre o Ronaldo Henrique, que hoje, o Vilela hoje é titular indiscutível da equipe do Paysandu, um jogador importante para a equipe do Paysandu. Eu sei que toma muito cartão, oscila um jogo ali, outro lá, mas de maneira geral a Série B dele é boa e hoje, para mim, ele é titular, dentro das opções que tem, ele é titular da equipe do Paysandu. Essa segunda volância é que não tem um dono ainda, tá? Não tem um dono. Ronaldo Henrique pode jogar. O Ronaldo Henrique, na verdade, até é um primeiro volante, né? Então ele pode até inverter de posicionamento com o Vilela, mas pode jogar o Ronaldo Henrique, ou jogar o Anderson Leite, ou o André Lima. Não tem um que fale, o Vargas, né? Enfim, antes da questão física, não tem um que chegue e fale, não, a posição é minha. Não tem, tá? Então, ainda há uma questão a se ver, o Claudinei Oliveira a observar essa questão da segunda volância do Paysandu. Aí vai para um grave problema para completar o meio campo. Denner deve jogar, o meio criativo. Denner que não tem criado absolutamente nada, né? Tem criado absolutamente nada. É um jogador que defensivamente não é a característica dele tanto marcar, mas lógico, tem que contribuir defensivamente. Ele tem que fazer o quê? Assistência ao ataque, ele tem que dar munição para os homens de frente do Paysandu, ele tem que armar a equipe do Paysandu, mas até hoje eu não vi uma qualidade do Denner para isso. Então há um problema do Paysandu em relação a esse meio de criação, mas com esse transfer que nós falamos, o Paysandu não pode contratar ninguém também. E também quem vai contratar de qualidade agora, né, para ser um meia criativo agora em agosto, né? Enfim, mas o Denner deve jogar. Eu
entendo colocar o Denner para ter um meia de criação, porque o time necessita, mas o Denner não vive um bom momento e para mim ele não é jogador, ou pelo menos até agora não se mostrou um jogador de nível para o Paysandu para uma Série B. No ataque, Garcês e Diogo Oliveira, aí sem discussão, né? Daquela janela de junho, as duas melhores contratações e como encaixaram certo, Garcês e Diogo Oliveira. E vai ter um companheiro de ataque, né? Ou Rossi ou Marlon. Marlon volta de suspensão, Marlon que não jogou o último jogo, ele volta de suspensão, quem jogou Marcelinho contra o Atlético Paranaense, mas fez uma má partida, ao meu ver. O Marlon pode jogar ou o Rossi, só que o Rossi para mim é titular indiscutível, né? O Rossi tendo condições de jogar 45 minutos, é só ver se ele vai começar o jogo ou se ele vai entrar no intervalo. Ou entrar no começo do segundo tempo. Se ele conseguir jogar mais de 45 minutos pela questão física, ele começa o jogo. Então, para mim, não tem nem discussão aí, não. Para mim, é uma diferença abissal entre o Rossi e o Marlon. O Rossi é o jogador mais participativo em gols, que tem mais participação em gols direto da equipe do Paysandu, entre gols e assistências na temporada. E olha que ficou um tempo de fora, né? Um tempo lesionado. Então, se for o Rossi, faça um trio bastante forte, com Rossi, Diogo Oliveira e Garcês. Aí você já pode imaginar se jogar o Edilson avançando pela direita, fazendo uma tabela com Rossi, ou até uma triangulação, se o Denner tiver essa participação. Então faz um trio ofensivo que para mim é a melhor opção do Paysandu. Eu acho até desproporcional, tá? Esse trio ofensivo do Paysandu, Garcês, Diogo Oliveira e Rossi, das opções do banco de reservas. Qual é a opção do banco de reservas do Diogo Oliveira? É o Benítez. Há uma diferença abissal entre o Diogo Oliveira e o Benítez. Qual que é a opção do Rossi? O Marcelinho, o Peterson? Há uma diferença abissal. O Vini Faria, há uma diferença abissal entre o Rossi e eles. E também pelo Garcês, que também é o ponta. Esses jogadores podem substituí-lo. Então, assim, o trio de ataque do Paysandu titular Rossi, Diogo Oliveira e Garcês, na minha opinião, um trio bastante forte, um dos melhores da Série B. Acho que sem exagero nenhum pode dizer isso, um dos melhores da Série B. Mas quando vai para o banco de reservas, aí complica bastante. Então, se tivesse à disposição esse, eu colocaria esses jogadores para atuarem na equipe bicolor. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Depois do jogo contra o Vila Nova, a análise completa do confronto aqui no canal. Obrigado, se inscrevam, um abraço e até o próximo.